O nono mandamento de Deus. Encontramos o nono mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16, quando nos diz: Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Podemos facilmente quebrar esse mandamento falando mal de alguém, manchando a sua reputação ou denegrindo o seu nome, principalmente se não temos certeza do que estamos dizendo, o que é, sem dúvida, a maioria dos casos. Fato é que nem deveríamos entrar nesse tipo de assunto, porque ao entrarmos, estaremos certamente julgando o que não nos cabe julgar. O mais interessante nessa instrução de Deus é que testemunhar falsamente não prejudica apenas ao que recebe a afirmação falsa, mas principalmente a quem praticou esta calúnia. Por isso, desde já fica aqui a essência do mandamento. Quem mente ou levanta inverdades infundadas não engana ou é contra somente ao próximo, mas é contra a si mesmo. Jesus nos orienta para que venhamos a ser verdadeiros cristãos, imitadores dele, registrado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, quando nos diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse que possui a verdade, mas sim que é a própria verdade. A verdade não é somente derivada dele, de Cristo, mas antes é mais um dos sinônimos da própria essência de Deus, ou de como vemos por Jesus. Em contrapartida, Jesus nos disse que Satanás é o originador da mentira, registrado no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, dizendo: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Foi através de Satanás que o mundo ouviu a primeira mentira, quando enganou aos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 4, quando nos diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. No verso de João, capítulo 8, verso 44, compreendemos facilmente que quando mentimos,
transferimos voluntariamente, não mais como filhos de Deus, mas como filhos e discípulos do inimigo. Quando faltamos à verdade, dizemos aos céus que não amamos a verdade e, consequentemente, não amamos aquele que é a mais pura verdade, Jesus Cristo. Por mais que o mundo atual, principalmente dos negócios, ache e muitas vezes ensine, mentir não é sinal de inteligência, muito menos de persuasão, mas sim uma característica de vida de quem vive sem Deus, que não ama a verdade e possui uma natureza pecaminosa. O rei Davi nos apresenta no Salmo 101, verso 7, uma declaração dos princípios de um bom rei, dizendo: nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Como a questão da mentira é oposição exata da verdade, rejeitando o próprio Deus da verdade, ela também será levantada no dia do juízo. Jesus nos revela e dá ênfase no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 27, dizendo: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não levante falso boato, não minta. Na verdade, toda forma de fraude, engano, desculpas esfarrapadas, hipocrisia, lisonja, falsas promessas, duplicidade, são apenas formas disfarçadas de pecado que nos separam de Deus. Não seja uma pessoa que desconsidera as leis de Deus. Não seja um transgressor da lei de Deus, de qualquer um dos mandamentos. Que o Espírito Santo possa convencê-lo diariamente, mesmo que não lhe pareça o ideal no primeiro momento, que praticar a verdade é sempre o melhor caminho. Deus nos alerta através do profeta Samuel, registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, dizendo: eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e seus descendentes me servirão para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Jesus vem a nos alertar novamente, registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32, dizendo: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Pensem nisso.